Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações, dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a divulgar os vídeos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre qual é a importância de nós, pesquisadores iniciantes ou profissionais, divulgarmos a ciência por meio das revistas de divulgação científica, ou seja, as revistas de bancas de jornal. Bom, a divulgação científica faz parte da publicidade dos resultados que nós conseguimos atingir por meio da ciência, ou seja, por meio do avanço do conhecimento, por meio do desdobramento das investigações que são feitas na universidade. E, acima de tudo, buscamos também dar publicidade ao conteúdo que nós pesquisamos durante anos e anos, seja no mestrado, seja no doutorado, ou até mesmo nos artigos científicos que publicamos em anais de eventos. Bom, a divulgação científica é importante para que você possa também ampliar o seu público, ou seja, você pode divulgar nessas revistas e, ao mesmo tempo, elas funcionam também como uma espécie de vitrine do seu trabalho acadêmico. Muitos professores vão ler o seu conteúdo, muitos pesquisadores também vão ajudar na produção do conhecimento, ou seja, citando o seu trabalho, e, acima de tudo, muitos outros pesquisadores também terão acesso a uma linguagem um pouco mais clara e um pouco mais acessível a outros tipos de público. Para que a minha fala possa ficar aqui mais clara, eu trago a revista aqui Conhecimento Prático de Geografia, publicado pela editora Scala. Foi durante um longo tempo, durante o meu percurso ainda como pesquisador iniciante, que eu recebi muitas encomendas da editora Scala, e por lá eu aí submeti artigos, juntamente à apreciação dos editores, e também consegui publicar parte desses resultados das minhas pesquisas acadêmicas. A Conhecimento Prático de Geografia, eu creio que tenha sido fundada aí por volta de 2007, 2008. É uma revista aí do grupo da editora Scala, né, com sede em São Paulo, e divulga justamente o conhecimento aí da divulgação científica da geografia, como também tem de literatura, de sociologia, de história, de língua portuguesa, né? E juntamente as escolas municipais, estaduais e também escolas até mesmo federais. E muitos professores utilizam os artigos publicados nesta revista para que eles possam também avançar dentro do conhecimento científico em sala de aula e, acima de tudo, também compartilhar esse conteúdo junto aos alunos. Então, muitos conteúdos dessas revistas são utilizados em sala de aula por muitos professores espalhados pelos diversos rincões do Brasil. Cabe lembrar que essa revista ela também é comprada pelo Ministério da Educação. Por exemplo, essa aqui é do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional de 2011, faz parte dos periódicos, tá? É comprado aí pelo Ministério da Educação e também distribuído para várias escolas do Brasil. Bom, naquela época eu publiquei um artigo, que inclusive foi capa da revista, né, sobre o espaço geográfico suburbano na obra Clara dos Anjos de Lima Barreto, onde eu provoco uma leitura do romance de Lima Barreto, escritor aí nascido em 1881, falecido em 1922, morreu jovem, morreu aos 41 anos de idade, né? Inclusive, já falei um pouco sobre a obra de Lima Barreto em um podcast, vou deixar aqui o card para que você possa tomar conhecimento do conteúdo. Então, naquela época, eu recebi essa encomenda para escrever esse artigo sobre a representação geográfica do subúrbio. Do que se trata esse artigo? Bom, Clara dos Anjos é um romance póstumo de Lima Barreto. Praticamente ele não chegou a escrever o romance em vida, ele publicou em folhetins e posteriormente o romance foi publicado depois da morte dele. Trata aí de uma personagem chamada Clara dos Anjos, e, inclusive ela é filha de um carteiro, e aí ela tem uma paixão por um personagem chamado Cassie Jones, né? E o Cassie Jones é um seresteiro, é um personagem um pouco mais à revelia, uma espécie de anti-herói. E durante
a escrita da narrativa, o desenrolar dessa narrativa, a topografia do subúrbio carioca, ou seja, os bairros adjacentes à central do Brasil, Todos os Santos, Catumbi, né, Madureira, Meia, enfim, esses bairros que ficam nas cercanias da central do Brasil, Lima Barreto consegue descrever com total argúcia e representar essas vielas, praças, ruas, logradouros, né, da cidade do Rio. Então, no período que eu escrevi o trabalho, eu busquei casar a literatura com a geografia, ou seja, fazer um trabalho interdisciplinar. O mais interessante das revistas de divulgação científica é que você também pode o quê? Estabelecer um guia prático de atividades. Justamente, eu fiz uma seleção de imagens, tá? Durante a escolha aí, dessa iconografia que representa os bairros adjacentes da Central do Brasil. Inclusive, a capa ficou muito interessante, né? A capa, aparentemente, é a Zona Sul carioca, como a Lagoa Rodrigo de Freitas e os bairros da Zona Sul, mas é interessante também mencionarmos que, ao longo da diagramação, vocês vão perceber que algumas notas explicativas, por exemplo, Marque Ferrez, por exemplo, o próprio José de Alencar, aqui tem uma nota explicativa dele. Alguns saiba mais, que o que saiba mais são caixas para que o professor possa aprofundar o diálogo também por meio de outras obras, inclusive a Fortuna Crítica de Lima Barreto, por exemplo, a biografia escrita por Francisco de Assis Barbosa, também aqui representada, tá? Por exemplo, a vida literária em Brasil, no Brasil de 1900, que é do Brito Broca. Existem também alguns outros romances que são indicados aqui. Então, eu tive muito prazer em escrever esse artigo e, ao mesmo tempo, também trabalhar com o guia de atividades para que o professor possa trabalhar em sala de aula a obra Clara dos Anjos. Ou seja, fazendo com que o aluno busque fazer uma leitura reflexiva, que estou lendo algumas passagens, ou seja, identificar os principais fragmentos que descrevem com maior intensidade a paisagem suburbana do Rio, né? Também levar em conta que o escritor Lima Barreto foi um dos primeiros escritores a descrever esse cenário topográfico urbano do subúrbio carioca, né? Essa palavra subúrbio, ela tem origem nos Estados Unidos e, inclusive, eram os bairros aí que ficavam adjacentes à cidade de Nova York. Se nós formos pesquisarmos a subúrbio, né, de urbe, que vem de cidade, e sub, que vem o quê? As cercanias da própria cidade. Então, o professor pode dinamizar um pouco mais a sua aula por meio dessas atividades. E o mais importante, que a própria divulgação científica ela não descarta que você publique o artigo científico, por exemplo, em anais de eventos ou mesmo em revistas acadêmicas, por exemplo, que tem a métrica aí da Qualis, que regulamenta aí os critérios de avaliação, como revista, como por exemplo A1, A2, né, B4, B3, B2. Por mais que essas revistas não sejam avaliadas pela Qualis, a moeda corrente não é só essa. Você tem a oportunidade também de dar chance e, ao mesmo tempo, mostrar o seu trabalho a outros tipos de públicos. Por isso que a revista de divulgação científica, sem sombra de dúvida, é fundamental para que você exponha os resultados da sua pesquisa, traga as contribuições e, ao mesmo tempo, dê uma publicidade maior ao seu a sua investigação, ou seja, faça com que outros pesquisadores possam ler, outros professores possam aplicar o conteúdo em sala de aula, seja na educação básica ou mesmo no ensino superior, e também elas têm uma função muito interdisciplinar, ou seja, trabalhando as ciências humanas de forma com uma interface com as outras disciplinas. Isso que é importante também mencionar. Então, você, pesquisador iniciante ou profissional, se ainda não deu fôlego às suas pesquisas por meio das revistas de divulgação científica, que são essas revistas aí, boa parte delas vendida nas bancas de jornais, catalogadas por algumas bibliotecas municipais, porque essas bibliotecas também recebem esses materiais. Busque você aí incrementar e, ao mesmo tempo, dar publicidade às suas investigações. Afinal de contas, o avanço do conhecimento só depende de você, para que você realmente possa mostrar o seu potencial científico por meio de uma outra linguagem, uma linguagem mais acessível, o público mais amplo e, ao mesmo tempo, fazer aí que a sua pesquisa seja divulgada em outros rincões, em outros estados brasileiros, em outros estados da nação. E você passe a ter um reconhecimento por meio desses artigos científicos.
Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre a importância de nós, pesquisadores, sejamos iniciantes ou profissionais, darmos publicidade aos trabalhos acadêmicos por meio das revistas de divulgação científica. Eu vou deixar também a referência para que vocês possam aí consultar o material. Se você está aí buscando escrever, buscando trabalhar algum texto em revistas de divulgação científica, comente aqui no final do vídeo. A sua participação é essencial para que nós possamos alimentar o debate acadêmico. Um abraço e até o próximo vídeo.